Bom dia a todos. Eu estava certo que o show ia propor um projeto de lei para ver se a gente recebia um salário melhor na Anatel, mas não teve jeito. Mas isso faz parte, porque a gente desenvolveu uma teoria lá que se salário fosse bom, se trabalho fosse uma coisa boa, a gente pagava para trabalhar e não recebia para trabalhar. Se a gente recebe é porque não é um negócio muito bom. E quanto mais a gente recebe é porque é pior o trabalho. Então nós temos que ficar felizes porque ganhamos pouco e o nosso trabalho não é dos piores. Bom, me coube fazer nesse painel uma palestra sobre o tema central do painel. E o tema central do painel, lido de uma maneira muito direta, muito objetiva, nos leva sempre a vislumbrar o mercado de telecomunicações a partir de 2002, no que respeita à competição, o avanço das empresas na prestação de serviços nos mercados dos outros, uma luta acirrada pelo cliente, uma série de coisas que estão associadas basicamente ao aspecto econômico da atividade das empresas. É evidente que isso é um ponto importante, é evidente que isso é significativo nesse processo, mas eu quero passar um pouco mais além desse aspecto econômico, desse aspecto empresarial, da visão exclusivamente mercadológica do ano de 2002. Mas não vou deixar de falar sobre essa questão que se divide talvez em dois aspectos do espaço. O primeiro é o espaço geográfico, que as empresas tentarão conquistar a partir de 2002. E a partir de 2002, porque nós sempre nos posicionamos com relação às empresas que prestam serviço telefônico fixo comutado. Esse é, talvez, o elemento que nos faz sempre pensar em 2002. E em 2002, essas empresas que hoje atuam em determinadas regiões do país, segundo o Plano Geral de Outorgas, elas terão a possibilidade de começar a atuar em outros mercados que não os mercados que elas atuam hoje. Geograficamente, o que vai acontecer, o que é possível acontecer a partir de 2002 na telefonia brasileira? O modelo brasileiro de telecomunicações, ele foi concebido para ser implementado dentro de uma visão de universalização e competição, como a gente já falou inúmeras vezes. As empresas concessionárias, as que atuam sob regime de concessão, portanto, prestando serviço no regime público, elas são as empresas responsáveis pela universalização dos serviços. A elas cabe a responsabilidade de levar o serviço de telecomunicações compulsoriamente às mais distantes localidades do Brasil e colocá-lo à disposição de todos os brasileiros. As empresas espelhos, a missão era de iniciar o processo de competição na prestação do serviço telefônico fixo comutado. E nós estamos em implantação desse modelo. Esse modelo não está concluído e nem era imaginável que, não obstante tenhamos conseguido ganhar inúmeras etapas no processo e apenas em 3 anos alcançarmos o que nós já alcançamos, mas era inimaginável que uma empresa espelho, especialmente no serviço local, pudesse, em menos de 2 anos, alcançar uma parte importante do mercado brasileiro. Mas essas empresas espelhos como que estavam começando a desbravar o caminho para esse processo que virá a partir de 2002. Essas empresas espelhos poderão ser parceiras, não necessariamente adquiridas, como chegaram a comentar em algum momento. Eu acho que esse processo de aquisição de empresas, ele terá um limite, terá um termo no momento oportuno,
Mas essas empresas espelhos são parceiras potenciais das empresas concessionárias. O modelo, e diferentemente do que pode ter parecido, eu acho que ontem houve algum comentário sobre um possível retorno do sistema Telebrás, em hipótese alguma o modelo admite o retorno ao monopólio. O modelo foi desenhado para que o serviço seja prestado em regime de competição e, mais do que não admitir monopólio, ele não admite qualquer tipo de associação que caracterize um poder econômico muito grande para uma determinada empresa nesse mercado. As empresas concessionárias, elas funcionam como se fossem âncoras de um grande negócio, de um grande shopping, onde elas vão atuar. Elas são as empresas que sustentam a ação nas outras regiões e nos outros serviços que essas próprias empresas farão num regime privado de exploração de serviço. E, em hipótese alguma, o modelo admite que as concessionárias possam ser, de longe, controladas segundo as regras da nossa resolução, que trata de controle, por um mesmo grupo ou uma mesma pessoa natural ou jurídica. Então, o que vai acontecer é que nós temos que raciocinar sempre que nós teremos no Brasil 4, 5 ou 6, como era o desejo do modelo inicial, o máximo de empresa, grandes empresas atuando no setor de telecomunicações. As 4, naturalmente, são as 4 concessionárias, as grandes concessionárias. Eu estou falando nas grandes concessionárias, mas nós não podemos esquecer que nós temos, adicionalmente, nesse modelo, 2 outras empresas menores que ainda estão isoladamente atuando em determinados setores, como a CTBC, que atua em 4 setores, 3 ou 4 setores, e a Sercontel. Mas eu vou simplificar o raciocínio e falar apenas nas empresas grandes, porque facilita. Mas tudo que eu falar para as grandes se aplica, evidentemente, às menores. Então, essas 4 grandes empresas, elas existirão indefinidamente como empresas independentes. Há o desenho de que nós tenhamos no mercado brasileiro uma 5ª empresa, que é a Intelig, e havia um desejo manifestado nas próprias regras da licitação dos espelhos, que as 3 espelhos regionais se constituíssem uma 6ª empresa para atuar no mercado brasileiro. Foi a primeira vez que nós usamos um conceito que foi adotado agora na telefonia móvel pessoal, de um mesmo grupo adquirir as licenças em todo o país. Isso já foi feito para os espelhos. Há, evidentemente, que uma possibilidade de uma associação da Vesper com a GVT. A Vesper obteve 2 licenças, mas mesmo que isso não ocorresse, nós criamos mecanismos para que evitasse que esse início do processo de competição pudesse ser fragilizado, admitindo a possibilidade de que uma empresa concessionária de uma região pudesse vir a ser parceira de uma empresa autorizada, vale dizer, de um espelho em outra região. O que vai acontecer é que essas empresas, geograficamente, vão começar a avançar nos espaços das outras e vão avançar como empresas que prestam serviço no regime privado, portanto, sem responsabilidade de universalização, com os preços absolutamente livres, e atuando nos segmentos ou nos nichos de mercado que elas entenderem mais convenientes. Mas, mais do que isso, as empresas brasileiras, a partir desse momento, nós entendemos que estarão resgatadas aquelas dívidas mais importantes com a sociedade brasileira, ao antecipar os compromissos de universalização de 2003, e mais do que atuar no mercado da outra empresa, essas empresas estão liberadas para atuar no mercado internacional. Então, nós teremos certamente, e o desenho foi feito para isso, nós teremos uma grande empresa brasileira de telecomunicações que vai atuar no mercado brasileiro preponderantemente, mas não unicamente, formada pela Telemar, uma empresa que vai atuar muito forte no maior mercado brasileiro, que é o estado de São Paulo, que é a Telefônica, competindo de uma maneira muito forte com a Embratel e a Intelig no mercado internacional, já que de São Paulo parte quase que metade do tráfego internacional brasileiro, e uma empresa que, embora seja a menor,
que é a Brasil Telecom, hoje, sob o ponto de vista de mercado no Brasil, é a empresa que tem o maior potencial de crescimento dentro da própria região, porque ela tem uma fronteira toda com a região do Mercosul e com uma parte importante da América Latina, podendo se tornar, dentro de alguns anos, se os sócios deixarem, a maior empresa latino-americana de telecomunicações, podem ter certeza. Então, é esse o movimento que vai acontecer na telefonia fixa. E dentro desse modelo que foi feito para a telefonia fixa, a telefonia móvel pessoal vai avançar no mesmo sentido, na mesma direção. É bom lembrar que a gente tem feito, e eu costumo dizer que a gente tenta fazer uma marcha atlética para ir o mais rápido possível, mas sem ficar com os 2 pés fora do chão em nenhum momento. Nós temos avançado muito nessa consolidação do modelo. Em 1998, 1996, para ser mais preciso, mas até 98, nós tínhamos 32 empresas no Brasil. Quando nós desenhamos o modelo para telefonia celular, naquela época, com 10 regiões, houve muitas críticas de pessoas ideologicamente ligadas a um modelo monopolista estatal, de que nós estávamos começando a quebrar o monopólio quando definimos as regiões do serviço móvel celular. E realmente era isso. Nós estávamos começando a descaracterizar a área de atuação das empresas do mapa político do Brasil. Começamos a criar empresas que envolviam vários estados. E foram criadas, então, as 10 regiões. Mas quando fizemos os estudos para o serviço telefônico fixo comutado, nós definimos, nesse momento, qual era a divisão adequada do Brasil em regiões de atuação de empresas de telecomunicações e definimos as 3 regiões. E foi por isso que nós definimos também que o serviço móvel pessoal deveria convergir para as 3 regiões do serviço telefônico fixo comutado. E quebramos, na regra do serviço móvel pessoal, uma série de obstáculos, removemos uma série de obstáculos que existiam para que as empresas de serviço móvel celular pudessem avançar e criar uma dimensão mais importante para o seu negócio. De tal forma que hoje o desenho do modelo está absolutamente consistente, tanto para a telefonia fixa quanto para o serviço móvel pessoal. Nós acreditamos que essa possibilidade levará também a um passo subsequente no modelo, que é a associação ou a parceria de empresas de serviço móvel pessoal com empresas de serviço telefônico fixo comutado, criando, sim, aí, nesse momento, as 4, 5 ou 6 grandes empresas que vão atuar no mercado brasileiro, em todo o território nacional, e prestando todos os serviços, serviços móveis em todo o país, serviço fixo local, nacional e internacional. E essas empresas é que formarão a base da competição na prestação do serviço, resgatando e consolidando definitivamente o modelo. Os percalços que encontramos no caminho para essa consolidação são muito menores, os obstáculos são muito menores do que os que podíamos imaginar para que isso pudesse acontecer. E o desejo, a vontade para que isso aconteça é simplesmente porque essa é a maneira mais econômica de prestar serviço para a sociedade brasileira. Não é para atender a uma necessidade, uma vontade dos empresários, mas é porque nós entendemos que essa é a maneira mais segura de prestarmos, de termos a sociedade brasileira atendida de uma forma conveniente. O segundo espaço em que as empresas terão que atuar no mercado é o espaço dos serviços. Nós estamos caminhando celeremente para a chamada convergência tecnológica e a ampliação dos serviços, a utilização múltipla ou para multisserviços de uma plataforma de telecomunicações é cada vez mais natural, cada vez mais presente para todas as empresas.
E nessa questão dos serviços, eu já até me antecipei um pouco, no caso da telefonia, nós vamos ter, a partir desse momento, da quebra desses obstáculos ainda existentes na telefonia fixa e na telefonia móvel, nós vamos ter empresas que hoje prestam serviço só de longa distância, como a Embratel e a Intelig, prestando serviços locais. Nós vamos ter as empresas regionais prestando serviços de longa distância. Mas o grande avanço na questão da multisserviço será, certamente, a convergência e a miscigenação que irá acontecer das prestadoras de serviço, envolvendo também e especialmente os serviços multimídia. Nós teremos um avanço importante e significativo da convergência tecnológica com a mobilidade e os serviços de entretenimento, os serviços de mídia. Eu estive agora recentemente numa viagem e tive a oportunidade de assistir uma apresentação, me foi feita uma apresentação sobre a visão de uma indústria com relação à questão da convergência tecnológica. E é evidente, salta aos olhos a necessidade imperiosa até de que façamos um trabalho urgente na área de mídia, na área de radiodifusão, na área de comunicação eletrônica de massa, para que esses segmentos de serviços de telecomunicações não fiquem obsoletos na sua estruturação. Eu costumo dizer até para o pessoal de radiodifusão, de que quando nós fizemos a remodelagem dos outros serviços de telecomunicações que foram incorporados na Lei Geral, nós usamos muito como exemplo até o desenho vitorioso da radiodifusão no Brasil, mostrando que era possível a iniciativa privada fazer serviços de excepcional qualidade, com o Estado sendo licenciador e o regulador do serviço, sem ter nenhum envolvimento empresarial. Usamos isso, desenhamos todo o modelo para as telecomunicações, e hoje os serviços de telecomunicações que não radiodifusão tornam-se cada vez mais diversificados, e a radiodifusão está precisando dar um salto, senão ela vai ser, de certa forma, muito penalizada, prejudicada, vai sofrer muito com o ataque que os outros serviços de telecomunicações naturalmente vão fazer sobre ela. As plataformas digitais para serviços de televisão, a tal famosa televisão digital, nada mais é do que uma plataforma para serviços de telecomunicações com aplicações fantásticas, especialmente na transmissão de dados de uma maneira aberta ao público, de uma maneira absolutamente broadcast, sem qualquer tipo de necessidade de assinatura ou de restrição. E mesmo no caso em que precise assinatura para transmitir através dessas plataformas de radiodifusão, já existe tecnologia que permite, no receptor do usuário, colocar mecanismos de contagem de uso das informações para poder fazer a cobrança. Hoje não tem ainda no Brasil, mas no exterior já existem veículos com uma tela, com um mini computador na tela, ligado a uma central de informação, que recebe dados sobre o tráfego, sobre congestionamento, sobre acidentes, sobre uma série de coisas que acontecem nas vias públicas das diversas cidades, em que o próprio computador do sistema, ao ter a informação de uma via interrompida por algum motivo, recalcula, tendo conhecimento das mãos das ruas, recalcula qual é o caminho mais fácil e mais rápido para o cidadão cursar para se deslocar de um ponto a outro. Essas coisas só são possíveis porque a tecnologia permite essa mistura dos serviços. E isso vai ficar cada vez mais evidente, e acho que o salto que o Brasil deu em telecomunicações de uma maneira geral, ele pode prejudicar o serviço de radiodifusão, e ter esse salto de alguma forma atrapalhado se nós não corrermos como devemos na discussão de um novo projeto de comunicação de massa que envolva essas coisas. Eu tenho
eu tenho informação que o ministro Mendes da Veiga está preocupado com essa coisa, com isso, e tem dado uma atenção muito grande para que esse projeto, o mais rapidamente possível, possa estar colocado no Congresso Nacional para que possamos debatê-lo. Acho que vai ser um dos debates mais importantes que teremos no setor nos próximos meses. E, de certa forma, eu já falando isso, no espaço da tecnologia. A tecnologia nos dá, certamente, uma potencialidade muito grande para os serviços de telecomunicações. Nós temos, com a tecnologia que dispomos e que estaremos utilizando proximamente, uma capacidade fantástica de ampliar o acesso à educação, o atendimento médico, à saúde pública. Ainda ontem o ministro Paulo Renato falava da questão dos projetos de educação que estão intimamente ligados à questão de tecnologia, especialmente de comunicações. O alcance à área remota se torna cada vez mais fácil, mais simples, mais barato. Há alguns anos atrás, para se atender um batalhão de fronteira do nosso Exército, das nossas Forças Armadas, já que estamos aqui nesse ambiente, nesse clima todo de homenagem às Forças Armadas pelo que foi feito nesse país, era extremamente oneroso. As antenas, só para falar das antenas de satélite, para se colocar numa unidade militar, eram antenas que tinham 4,5 metros de diâmetro. Hoje, com a tecnologia de frequência das bandas KU e futuramente bandas KA, nós já podemos colocar receptores nessas unidades ou nessas localidades com antenas que têm 40 centímetros de diâmetro, 60 centímetros de diâmetro, coisas absolutamente fáceis de serem adquiridas, baratas, possíveis de serem manipuladas, manuseadas por pessoas sem tanto treinamento, sem exigir uma capacitação, uma equipe especial para fazer uma instalação. Acessos a bancos de dados está se tornando cada vez mais fácil, mais simples, e o espaço que nós colocamos aqui ao lado desse salão onde nós estamos, para acesso à internet e quase que se montar escritórios virtuais aqui ao lado, nos intervalos, tomando um café, mostra quão rapidamente essa questão da distância está desaparecendo do nosso dia a dia, está deixando de ser importante, como dizia o Murdoch, que a distância morreu. Realmente, em telecomunicações, as distâncias estão cada vez mais desaparecidas. Os novos serviços e aplicações, nós não temos nem condições de fazer um elenco dos serviços e das aplicações que nós poderemos ter com a evolução tecnológica. Para que isso aconteça, é preciso que a nossa indústria de telecomunicações conquiste também o seu espaço. Há um espaço importante para a indústria de telecomunicações, especialmente a indústria brasileira de telecomunicações, em face do grande mercado que é o mercado brasileiro e também o mercado sul-americano, o mercado latino-americano, o mercado do Mercosul. Primeiro que nós temos uma variedade muito grande de indústrias no Brasil na área de telecomunicações. Temos competência profissional de brasileiros que cada vez mais ocupam espaços importantes nessas indústrias. Temos uma deficiência que está havendo uma luta muito grande para sanarmos, que é a questão dos componentes. Há uma batalha em andamento, uma batalha em curso muito forte, muito grande, liderada pelos ministros da área de tecnologia, da área de comunicações, das áreas afetas a esse segmento no governo, no sentido de atrairmos para o Brasil uma indústria de componentes. Mas, afastando essa questão, que é uma questão fundamental, uma questão importante, a questão dos componentes, a indústria brasileira de telecomunicações hoje é uma das indústrias mais importantes e mais competitivas do mundo. Os senhores que são da indústria sabem o espaço que os senhores têm conquistado no mercado internacional, especialmente o mercado latino-americano, pela qualidade e competência com que os produtos de telecomunicações estão sendo desenvolvidos no Brasil.
há uma complementariedade muito grande entre as indústrias brasileiras de comunicação, e não só as indústrias de equipamentos, mas também a indústria de serviços de comunicações no Brasil. Nós temos hoje uma competência na instalação de redes de telecomunicações extremamente grande nesse país. As possíveis ameaças de desaparecimento das indústrias brasileiras desse segmento foram todas eliminadas, inclusive pela demanda acima da capacidade dessa indústria, oferecida, colocada no mercado pelas empresas de telecomunicações. A parceria facilita a identificação de soluções para atender o usuário. O usuário exige serviços cada vez mais diversificados. E a complementariedade dessa indústria de serviços e indústrias de equipamento é fundamental para que esse desenvolvimento, para que esse atendimento das necessidades do usuário aconteça. Há necessidade de desenvolvimento tecnológico e da indústria local. A indústria local, a indústria que está no país, ela é uma indústria que é sempre vista como uma parte da nação, independente de que ela seja vinculada ao capital de um país A ou de um país B. Não há nenhuma dúvida de que para que se preste um serviço de excepcional qualidade e se preste um serviço, se ofereça um produto aderente ao gosto e ao mercado de um país, é importantíssimo que essa indústria participe das coisas daquele país. E as indústrias que estão no país hoje sabem da importância de estarem no país hoje. Daí porque nós acreditamos que o desenvolvimento e o crescimento da indústria de telecomunicações é um elemento absolutamente natural diante do mercado brasileiro de telecomunicações, diante da potencialidade desse mercado brasileiro. Até aqui eu falei em questões que são absolutamente óbvias no nosso dia a dia. Eu vou falar mais sobre dois aspectos para encerrar essa apresentação, que acredito que são aspectos fundamentais para a perenidade das empresas de telecomunicações, tanto as empresas prestadoras de serviço, como as empresas, as indústrias do setor de telecomunicações. O primeiro é o espaço da sociedade. Está cada vez mais evidente no mundo que as empresas, em qualquer sociedade, têm que deixar aflorar, potencializar a sua responsabilidade social. E essa questão da responsabilidade social das empresas no mundo moderno, segundo os estudiosos e segundo os dados verídicos muito fortes, muito claros, muito nítidos do mercado internacional, mostram que as empresas que vão prevalecer, que vão se manter no mercado e que vão se valorizar no mercado, são as empresas que atribuem, que exercitam a sua responsabilidade social de uma maneira muito intensa. Recentemente nós fizemos em Brasília, em comemoração ao aniversário do Marechal Rondon, no dia 4 de maio, um seminário, As Telecomunicações e a Responsabilidade Social. E tivemos a oportunidade de assistir uma apresentação de um profissional do setor, desse segmento de estudo do desenvolvimento de empresas na sociedade, Olavo Grajew, se eu não me engano o nome dele, e ele mostrava resultados do desenvolvimento, da valorização das ações das empresas, separando as empresas entre aquelas que exercitavam a responsabilidade social e as empresas comuns. E as valorizações que ele mostrou nos últimos anos nas bolsas das ações das empresas com responsabilidade social é significativamente maior do que a valorização das empresas que não exercitam o seu papel de empresa cidadã. Então, é imprescindível que as empresas se integrem mais na sociedade. É fundamental que elas se sintam parte da sociedade e, como qualquer um de nós
como ontem o doutor Uchoa colocou aqui, vai se engajar no processo da educação solidária, adotando um brasileiro ou 10 brasileiros para que ele possa ser alfabetizado, essas empresas, como cidadãs, têm responsabilidade também de adotar causas sociais nesse país. Causas da educação, da saúde, da cultura, do esporte, causas que são efetivamente de interesse da cidadania onde elas estão inseridas. As empresas cidadãs, isso é uma conclusão copiada, inclusive, dessa apresentação, consolidarão mais facilmente a liderança no mercado. É imprescindível que as empresas comecem a olhar de uma maneira muito forte, muito séria, a sua responsabilidade social. Para nós foi uma surpresa muito agradável ver o quanto as empresas de telecomunicações já estão focando nos projetos de responsabilidade social que lhes cabe. O outro aspecto que eu quero falar é o espaço do cliente. Nós estamos vivendo cada vez mais uma consolidação de um processo de mutação do comportamento do usuário, do cliente e do cidadão. O consumidor conquistou mais e mais espaços nos últimos anos e a cada momento ele se torna cada vez mais exigente. Isso todos nós somos, com todas as nossas coisas, e devemos continuar sendo. Então, conquistar o consumidor é uma tarefa extremamente importante das empresas. E as empresas com responsabilidade social conquistarão mais facilmente. Mas mais do que conquistar, fidelizar o cliente, fidelizar o consumidor, torna-se mais importante ainda. Torna-se mais difícil ainda. É preciso que as empresas apresentem permanente melhoria na qualidade dos serviços. É preciso que elas estejam sempre tecnologicamente atualizadas no atendimento, na oferta de serviços para o cidadão. É imprescindível que elas se mostrem sempre cada vez mais seguras nas informações que passam para os clientes, e especialmente cobrança dos serviços. A segurança nesses processos é cada vez mais importante para que o cidadão sinta confiança quando recebe uma fatura de uma empresa. Ter um tratamento de parceria, de cumplicidade com o cliente. Não pode haver a figura de que uma empresa é uma empresa e o cliente é um cliente, um consumidor, como se diz, e que ele deve respeito àquela empresa que lhe presta serviço, quando a coisa é exatamente ao contrário. É a empresa que deve respeito ao cidadão. E esse processo é um processo muito mais de parceria do que de posições antagônicas. É preciso que haja seriedade e honestidade na informação. As empresas que não dão informações corretas aos clientes, aos cidadãos, que passam a imagem de esperteza, podem ter certeza que estão com os dias contados. Elas não sobreviverão no espaço de 2002. Haverá, a partir de 2002, empresas que serão muito mais honestas, muito mais claras, muito mais límpidas no seu relacionamento com o cidadão. E essas empresas, sim, essas têm grande chance de conquistar e fidelizar o cliente. Informações tipo daquele cidadão que vende um carro pela 1/3 do preço da tabela e depois ele coloca com um asterisco lá embaixo no rodapé do jornal, dizendo que o carro não tem roda, não tem motor e não tem bateria. Então, esse tipo de esperteza de fazer de conta que está vendendo um produto mais barato, mas colocando as observações em letras minúsculas, dizendo que aquilo só vale em determinadas condições, esse tipo de esperteza certamente não vai prevalecer no mercado competitivo de 2002. O cidadão está muito mais interessado, muito mais focado na empresa que respeita a sua inteligência. Eu acho que esse tipo de atitude de respeitar a inteligência, a perspicácia do usuário, é uma atitude muito mais sábia do que tentar iludi-lo, ludibriá-lo, driblá-lo, de alguma forma enganá-lo. Como mensagem final, ou antes de alguma coisa que eu quero dizer ao fim,
o espaço que uma empresa tem que conquistar no seu mercado, seja ele em que dimensão for, não está tão longe, não, quanto se pensa. Basta imaginação, criatividade e determinação para alcançá-lo. E como última mensagem que eu queria passar para vocês, até me senti estimulado pelas palestras de abertura ontem dos ministros, do próprio Dr. Uchoa, eu queria dizer que telecomunicações no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, sempre foi dita como sendo causa e consequência de desenvolvimento. As nossas telecomunicações, até há pouco tempo, foram consequência do desenvolvimento. Nós corríamos atrás das demandas da sociedade, dos anseios, das exigências do cidadão, do usuário, procurando atendê-la e sempre atrasados no atendimento das necessidades da sociedade brasileira. Eu tenho convicção que agora nós somos causa do desenvolvimento. As telecomunicações poderão mudar a fisionomia desse país, poderão mudar a fisionomia, o espaço ocupado pelo Brasil, a dimensão do Brasil pode ser mudada pelas telecomunicações. Por tudo que as telecomunicações podem fazer para o desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. Muito obrigado e até uma próxima.